E aí, meus caros amigos e amigas, eu sou o Dr. Gildo e venho aqui hoje falar para vocês sobre um assunto que é assim no consultório, hein? A criança que não come ou que come pouco. Então, solta a vinheta! E a primeira coisa a ser analisada é, essa criança realmente não come? Ou a mãe que acha que ela não come? Ou é a avó que acha que ela come muito pouco? Não tem aquela coisa da avó dizer sempre assim: nossa, que menino magrinho, não tá comendo direito. quem pode fazer isso? De preferência um pediatra. E de que forma? Através de uma consulta, analisando a rotina alimentar da criança e definindo se aquilo é suficiente ou não para ela. Então, sim, foi definido que essa criança come realmente pouco. O segundo passo é ver se alguma doença justifica essa quantidade de alimentação. Então, existe algum componente orgânico na história dessa criança que justifique essa criança comer pouco? Por exemplo, uma alergia à proteína do leite, ou uma doença celíaca, ou uma asma grave, enfim, qualquer doença que justifique isso. Tem alguma doença psíquica? Uma anorexia nervosa, uma depressão? Será que ela não é uma criança excessivamente ativa? Gente, quando eu falo excessivamente ativa, eu não estou dizendo transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, tá? Existem crianças que são excessivamente ativas e que isso não caracteriza um transtorno. Então elas têm dificuldade em se concentrar na alimentação, em se concentrar na mesa, em ficar parada por muito tempo. Para que essa criança não usa alguma medicação que está retirando toda a fome que ela tem, como por exemplo a Ritalina, o Topiramato, que é usado ali nas convulsões. A partir do momento que todas essas condições foram excluídas, eu posso classificar essas crianças em dois grandes grupos: as crianças neofóbicas e os comedores seletivos, ou se você é mais internacional, os picky eaters. Então, esses dois grupos representam traços de personalidade dessa criança que podem ou não estar associadas a outras situações, como por exemplo um transtorno pós-alimentar traumático, tá? Mas falando das condições que não estão associadas, começando pela neofobia. As crianças neofóbicas, elas têm medos não somente de alimentos novos, elas têm medos de várias situações novas. Então, a característica principal será a relutância em consumir alimentos novos. E a neofobia acontece mais entre o primeiro e o terceiro ano de vida, e isso faz parte de um temperamento da criança. Elas tendem a evitar danos maiores. Lembre-se sempre que na nossa evolução a gente aprendeu que o novo pode ser perigoso. E essas crianças podem desenvolver um comportamento de mudanças de preferências alimentares, apesar de elas não gostarem das alimentações novas. Então, em um momento da vida, elas preferem, por exemplo, comer só arroz e fica ali comendo arroz, ou arroz e feijão e carne. Então, assim, um mesmo cardápio por alguns meses ou alguns dias. E isso pode evoluir para uma luta de poder com os pais, mas isso já é assunto para os comedores seletivos. Portanto, essas são as crianças neofóbicas. Querem saber sobre as crianças seletivas? Fiquem de olho no canal, dê o seu se inscrever, ative as notificações e me siga no Instagram. Ficou com alguma dúvida? Hashtag Gildo Responde. Aqui embaixo, hein? Tchau!